Olá, sou Manuel Conceição Dutra, acadêmico do curso de Licenciatura em Geografia pela Unemate, na modalidade UAB, do Polo de Arenápolis. Estou aqui para falar um pouco dos conflitos geopolíticos do mundo e da disciplina de Geopolítica do professor Mauro Sérgio de Franca. E o tema escolhido é a Guerra Fria. Para entendermos a Guerra Fria, precisamos entender como terminou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Estados Unidos e União Soviética eram aliados na guerra e saíram fortalecidos e se tornaram rivais, porque cada um defendia uma ideologia diferente. Estados Unidos defendia a expansão do capitalismo e União Soviética, então, defendia o socialismo. E outros países foram obrigados a escolher um lado para obter proteção. O resultado foi um mundo bipolar. Então, o mundo viveu uma duplicidade ideológica. Outro pontapé inicial foi quando a União Soviética criou, então, aí as suas primeiras bombas nucleares em 1949, aliás. Isso depois que os Estados Unidos lançaram bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki em 1945, mostrando todo o seu poder bélico e militar. Na verdade, nunca houve um conflito direto, um confronto direto, aliás, entre os dois países. Por isso deu o nome de Guerra Fria. Outro ponto inicial da Guerra Fria foi a polarização. O mundo dividido em dois blocos, um com influência americana e outro com influência soviética. Então, e aí começou então a chamada corrida armamentista, que disputava entre as duas nações, cada um querendo mostrar a sua força, e motivaram que ambos criassem então as suas bombas de destruição em massa. Depois a corrida espacial, disputa entre as duas nações, que manifestou na área tecnológica, concentrada na exploração do espaço. Isso resultou em vários conflitos ao redor do mundo. Dentre elas nós podemos citar a Revolução Chinesa, influenciada pela ideologia socialista e apoiada pela União Soviética, e nacionalista apoiada pelos Estados Unidos. Depois nós vemos aí a Guerra da Coreia, que foi um conflito durante a Segunda Guerra Mundial e aconteceu em 1950 a 1953. Esse conflito foi resultado da divisão da Coreia feita por americanos e soviéticos em 1945. Ao norte, governado por socialistas, e ao sul, governado por capitalistas. Depois nós vemos aí a crise dos mísseis em Cuba. Os soviéticos instalaram uma base de míssil em Cuba, pensando em um possível ataque aos Estados Unidos. Isso causou uma tensão mundial muito grande, mas durou apenas 13 dias. Depois de um acordo entre os dois países, a base foi retirada, e então terminou então aí essa tensão. E a Guerra Fria, ela termina então com a queda do Muro de Berlim, que havia sido construído por causa da divisão da Alemanha. A Alemanha ocidental, capitalista, e a Alemanha oriental, socialista. Acabaram por haver aí uma integração, e o Muro de Berlim foi então abaixo. E em 1991, essa guerra teve início então com a desintegração da Alemanha. Então nós vemos aí que a Guerra Fria durou
de 1947 até 1991. Nessa época houve vários conflitos, nós citamos só alguns deles, mas vários conflitos houve nessa época. Então, pessoal, até a próxima.